O nosso movimento, Dedico, é um movimento de despertar a consciência maior que existe dentro da gente. Então a gente repetidas vezes tenta estimular isso de várias formas, pela vivência, pela experiência e pelo conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, aplica e repete, a gente ganha a capacidade de realizar alguma coisa. A gente não faz nada que a gente não saiba como fazer, não tem jeito. É como se fosse assim, vou andar de bicicleta, não tem jeito. Alguém tem que explicar como é que anda de bicicleta. Você senta em cima do selim, você segura lá no guidão, pedala aí a pessoa já sabe como é. Ela nunca andou de bicicleta. Sentou na bicicleta, vai tentar andar, não tem jeito, cai. Porque ela está aplicando o conhecimento dela pela primeira vez, mas ela precisa de repetir. E aí quando ela repete várias vezes, um conhecimento que ela já tinha, que está aplicado, ela consegue obter a capacidade de realizar alguma coisa. Na vida da gente é sempre assim, conhecimento, aplicação e repetição. Então também essa parte do autoconhecimento, muitas vezes a gente repete aqui as mesmas coisas, são temas importantes para estimular a nossa capacidade de conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. O movimento Despertar da Divina Consciência é um movimento que propõe transformação na vida da gente. Todo mundo que está envolvido aqui de algum jeito, ou as pessoas que são participantes permanentes, ou aquelas pessoas que nos visitam esporadicamente, de alguma forma começam a participar de um movimento, de uma proposta de transformação na vida. E transformação em que direção? Em melhorias. A gente sempre acredita que é possível ser melhor, ter melhor qualidade de vida, ter uma vida mais desperta, com mais sentido, com mais força, com mais realização. Todo mundo tem direito a isso. E é através de um processo de conhecimento, aplicação e repetição que a gente vai conseguindo fazer essa conquista. Qual a conquista? Melhoria em nossas vidas. O movimento Despertar da Divina Consciência propõe que essa melhoria se dá quando nós temos uma consciência mais desperta. E ainda nos dá um indicador. Essa consciência, ela é poderosa. A nossa consciência, a consciência humana, a consciência, a luz que existe dentro da gente, a força interior que já está aí, ela precisa só de ser despertada. Porque quando a gente vê alguém que é uma pessoa fantástica, a gente olha assim para aquela pessoa e fala: nossa, eu gostaria de ser igual a essa pessoa, e como que ela realizou tanta coisa, como que ela fez tanta coisa, como ela é especial. Na verdade ela é igual a gente, só que é que ela está usando um pouco mais as capacidades interiores. E o que a gente chama de capacidade interior, a gente chama de luz, a nossa luz interior, a nossa consciência. E ela é tão bacana, é tão grande, que a gente chama ela de divina. Essa consciência divina, essa luz interior, essa força que cada um tem, quando despertada, ela realiza muita coisa na vida da gente. Então, a gente quer o quê? Melhorar a nossa vida, realizar mais, de alguma forma ter um sentimento de mais plenitude, de mais felicidade, de mais realização, e não só para a gente, como para outras pessoas. E isso significa transformação. A gente precisa de mudar para melhorar, não tem jeito como melhorar sem mudar. Melhoria significa mudança. Então, a busca de mudança é algo que a gente deve ficar atento em nossa vida. No papo de hoje, a gente programou de falar sobre física, e não física quântica. Física é muito complicado, né? Quântica é pior ainda, mas é física bem simples. Todo mundo já ouviu falar da lei da inércia? De alguma forma? A inércia é um conceito que a física, algumas pessoas definiram como uma tradução de uma lei universal. A inércia, alguém poderia explicar para mim com entendimento aí, pessoal? É a tendência de um corpo se manter parado ou em movimento constante. Perfeito. Então é isso aí, existem leis no universo, parece que é uma coisa muito óbvia, que ela atua sobre tudo que existe no universo, porque a lei da inércia, né, da física, ela fala que todo corpo, então quando fala corpo, entende que tem que ter massa, que tem que ter matéria. Quando a gente tem matéria, a gente é submetido a essa força, assim que a física fala, a essa lei, perdão. E a lei diz que todo corpo tende a manter no estado que ele está quando não há incidência de forças externas. Então, se tem um corpo se movimentando no espaço,
e não tem força nenhuma atuando sobre ele, a tendência dele é ele continuar se movimentando na mesma velocidade, na mesma direção pela eternidade. Se o corpo está parado, a tendência dele é ficar parado por toda a eternidade. São leis. Depois de muito tempo que Galileu trabalhava isso, Newton, a primeira lei da física de Newton fala sobre isso. Os cientistas não pararam de entender sobre inércia, não. Eles evoluíram. A inércia hoje está presente na física quântica, até mesmo porque Einstein virou e falou que matéria e energia é a mesma coisa. Einstein falou que matéria pode ser, é só uma condensação energética. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente entende que a inércia vai além de atuação sobre o corpo físico. Na verdade, a inércia é uma lei que atua sobre tudo no universo, porque tudo no universo é energia. Em outros momentos nós já estudamos aqui que a gente vive num mar de energia. O nosso pensamento é uma forma de energia. O calorzinho que a gente sente batendo em nosso corpo, que é a emissão de luz, até a gente estava discutindo um dia desse, que vem lá do sol e chega até a gente aqui, é uma emanação energética através de luz, os fótons que vêm até aqui, e a inércia está incidindo sobre tudo. A ciência moderna fala sobre isso. Então é bem provável que está incidindo sobre a nossa vida também. O que isso tem a ver com melhoria de vida? Com autoconhecimento, com movimento despertar da divina consciência? Tudo. Se nós não aplicarmos em nossa vida forças diferentes das que já estão atuando, nós iremos manter o mesmo estado que nós nos encontramos. Então, se a gente é nervoso, a gente continua ficando nervoso. Se a gente é feliz, a gente continua ficando feliz. A gente não se torna mais feliz ainda do nada. Precisa de ter forças atuando em nossa vida para ter mudanças. Senão a lei da inércia é aquilo que vai nos forçar a permanecer sempre do jeito que nós estamos. Se a gente está sem dinheiro e não aplicamos uma força, uma inteligência, alguma mexida, a gente continua sem dinheiro. Se a gente está com relacionamentos conflituosos, se a gente não faz nada, eles continuam conflituosos. E aí a física mais moderna, 2000 e pouco, falou de um elemento interessante que eu acho que vale a pena ser citado, que é o referencial inercial. Eles falaram o seguinte: esse negócio da inércia é tão complicado, entre aspas, que se os cientistas estiverem fechados dentro de uma caixa e essa caixa estiver parada ou em movimento, eles podem aplicar todas as tentativas de percepção sobre velocidade absoluta e eles não conseguem ler isso. Eles precisam de referencial para conseguir perceber se um objeto está movimentando ou se está parado. Se eles estiverem fechados dentro de uma caixa, eles não têm nada naquele próprio ambiente que consiga para eles mostrar se o objeto está parado ou não, porque ele está sendo atuado, a lei da inércia está atuando sobre ele. O que isso tem a ver com a nossa vida? É que quando nós estamos no nosso status, no nosso estado, em tudo na vida, a nossa saúde, a nossa alegria, o nosso conhecimento, o que a gente faz, se está bom ou se está ruim, se a gente não tem referências externas, a gente não consegue perceber muito qual é o nosso estado. Se nós estamos na velocidade da luz, se nós estamos andando devagarzinho, se nós estamos parados. Isso é só uma metáfora. Em relação a quê? Às transformações que nós poderíamos almejar, que nós gostaríamos de acontecer na nossa vida. Por exemplo, eu estou aqui, será que minha saúde está boa? Será que eu estou na minha melhor condição física? Sem referência, nesse estado de inércia, eu não consigo perceber isso. Uma das referências é subir essa escadinha aqui, A pessoa saiu lá de baixo, veio aqui, chegou muito ofegante, ele teve uma referência, um indicativo. Pode ser que você não está fazendo muito exercício físico, está te faltando capacidade respiratória, né? São referências que muitas vezes a gente precisa na vida, sobretudo, sabe aquelas famílias que muitas vezes estão vivendo uma violência familiar e parece que não se mexem para fazer alguma coisa em relação à mudança desse fato? Alguém está sendo tolhido dos seus sonhos, alguém está sofrendo uma violência mental, alguém está até sofrendo uma violência física, os vizinhos todos falando, nossa, como que aquela pessoa não sai dali, não muda, mas parece que quem está dentro da caixa está vivendo a inércia, ele não consegue perceber que
ele não está nas suas melhores condições, que ele pode estar parado e até andando para trás. Andando para trás aonde? Se a gente tivesse uma linha que mostrasse, aqui é o estado de felicidade plena, aqui é o contrário da felicidade plena, independente do nome que a gente dê. A pessoa não consegue perceber direito, porque os elementos que ela tem em volta dela são sempre os mesmos, as referências que ela tem são sempre as mesmas. Então, eu estou falando sobre relacionamento nesse exemplo. Será que a minha esposa é uma esposa zelosa, é uma esposa cuidadosa? Será que o meu esposo é um cara cuidadoso, é um cara que está cuidando da segurança da família, está proporcionando crescimento? Não sei, se eu só estou dentro daquilo ali, daquele meio familiar, eu não tenho referências externas, a inércia está atuando sobre mim. Será que minha família poderia estar numa condição melhor? Aí, quando eu busco referência, de alguma forma eu posso optar por mudar aquele estado que eu me encontro nele. Falei sobre relacionamento e da mesma forma sobre dinheiro, sobre saúde, sobre realização pessoal, sobre projetos de vida, sobre tudo que envolve uma vida. Nós temos direito de uma vida melhor. E é uma força do universo também a busca dessa vida melhor. Isso é uma lei que existe, a lei da evolução. Ela impera sobre a gente, mas aonde que essa força da evolução impera? Em nossa consciência. De alguma forma, todo mundo dentro de si tem vontade de ter uma vida melhor, mas outras leis estão atuando, por exemplo, a lei da inércia. Então, essa lei da inércia é uma explicação simples sobre por que muitas pessoas não se movimentam. Existem outras leis que tentam causar movimento para o ser humano. Por exemplo, quando a coisa está ruim, que está tendo dor, existe uma percepção que dor não é bom. Então a gente costuma se movimentar para fugir da dor. Tem perigo aí? Tem, da gente só se movimentar em relação à fuga da dor. Há uma tolerância muito grande pela própria lei da inércia sobre dores que estão incidindo na gente. É assim que nós percebemos o que não é ruim. Ele precisa de relatividade, de comparação. Eu estou aqui sentado, no início estava doendo muito, mas passa um pouco, eu deixo de perceber que aquilo estava ruim, que a posição era uma posição perigosa. Tem aí, um fisioterapeuta que sabe disso. Muitas vezes a gente está numa posição inconveniente para a nossa saúde corporal. Eu posso estar emborcado aqui, talvez tenha até um certo conforto, mas ela não é positiva. Isso está sobrecarregando uma vértebra, uma coisa assim, e eu fico naquele estado, não sinto a necessidade de mudar. A gente acostuma com coisas, inclusive, que não são as melhores. Por isso que tem gente sofrendo violência, por isso que tem gente num estado de escassez extrema, que não faz nada para se movimentar na direção da melhoria. A busca da melhoria não vai acontecer sozinho. Precisa de alguma força externa nos tirar dessa inércia. As forças externas que normalmente a gente conhece são essas: a dor e também a busca do prazer. Quando a gente começa a perceber que tem algo melhor do que aquilo que a gente estaria aqui vivenciando. Independente se é a dor, se é buscar o prazer, só vai haver mudança quando nós aplicarmos a vontade em nossa vida. Quando a gente vira para nós mesmos e fala assim: não, eu tenho vontade de fazer a diferença, eu tenho vontade de ter mais saúde, eu quero ter um relacionamento melhor, eu quero viver mais prosperidade. A escassez eu acho que é algo que não leva a nada. Eu quero ter um conhecimento, uma sabedoria melhor sobre a própria realidade que eu vivo e a realidade do mundo. Aí esse querer, essa vontade pode nos motivar a andar, a melhorar. Se a gente descobre que a gente quer ir para um outro lugar, quer mudar o que nós estamos vivenciando, esse é o primeiro fato. A gente aplica a vontade, aí depois a gente aplica o conhecimento sobre a mudança. Nós precisamos saber sobre aquilo que a gente quer melhorar. Eu posso subir aqui, cheguei aqui cansado. Bom, é um indicativo. Eu não estou na minha melhor condição física. Como eu tenho uma melhor condição física? O que eu devo fazer para melhorar meu condicionamento físico?
A gente já sabe de tantas pessoas que nos falaram da propaganda e tudo, que eu preciso de aeróbica, que eu preciso de exercício de resistência, eu preciso de ter uma alimentação saudável. São todos elementos que são importantes para uma saúde. Mas eu só posso buscar isso se eu souber sobre isso. Então a busca do conhecimento, depois que a gente tem a vontade de fazer alguma coisa diferente na nossa vida, é o primeiro passo. O passo 0 é: eu quero mudar minha vida, e mudar para melhor, ninguém quer mudar para pior. A gente tem que, de vez em quando, dar uma sondada. Tem outras vidas mais ricas, tem gente que sabe mais, não para ficar com inveja, mas para ter referência, para virar e falar assim: nossa, dá para fazer algo melhor na minha vida. E se eu acho que eu já estou no topo do melhor do mundo, tem pessoas que eu amo, que estão ao meu lado, e eu posso com certeza ajudar essas pessoas a melhorar. Nós vivemos num mundo escasso, então não se basta, né? E esse é o nosso mundo, é o nosso barco. Se o barco afundar, todo mundo está perdido. Não tem jeito de a gente virar e falar assim: não, eu estou no meu cantinho aqui, ó, do barco, ele é todo bonito, cheio de flores, estou nem aí para o resto do barco. O barco afundou, eu vou junto, apesar do meu cantinho não está bom. Então, mesmo que eu esteja numa situação que eu falo: minha vida está ótima, é bem provável que tem pessoas perto de mim que não estejam vivendo a sua totalidade, a sua vida plena. A gente tem números que falam sobre isso. Os números assim nos assustam. Quer ver um número interessante? Estava vendo um trabalho numa universidade sobre empreendedorismo, que é uma mudança em nossa atividade profissional, né? Empreender, sair daquela rotina de ser um funcionário dentro de um estabelecimento, né? Essa ideia de eu trabalhar dentro de um lugar, eu tenho que sempre me sujeitar à totalidade de recursos que tem naquele lugar. Se eu chego em casa todo dia reclamando: nossa senhora, mas a empresa lá estava numa sujeira danada, pode ser que não sou eu o responsável pela limpeza. E se eu trabalho num outro lugar, onde tem pessoas que são responsáveis por outras coisas, eu sempre estou sujeito às outras coisas que as outras pessoas produzem. Por isso que empreender é uma mudança muito grande na vida da gente. Quando a gente é empreendedor, né? Vocês mesmos tiveram um empreendimento lá no Alphaville, né? Você tem que cuidar de tudo, né? Da limpeza, do dinheiro, da logística, da compra, da venda, do marketing, da propaganda, né? E quando você está trabalhando dentro de uma outra empresa, tem outras pessoas que cuidam disso. Você está lá na sua tarefa, tem alguém cuidando do marketing, tem alguém cuidando da logística, tem alguém cuidando da compra. E é até fácil você reclamar, né? Porque não é com você. Então o empreendedorismo é algo que nos eleva a um novo nível. Soltei até um vídeo na internet ontem falando sobre isso, né? É muito legal. E olha só que bacana, os números confirmam. Os novos universitários agora, 50% em pesquisa feita por eles, todos que estão formando, mais de 50% têm a vontade de empreender. Eles querem ser empreendedores, eles não querem se enquadrar dentro de um serviço qualquer. Qual é a força motivadora deles? Qual é a vontade que está levando isso para eles? Eu não sei muito bem detalhes da pesquisa, mas de alguma forma é uma decisão sábia, porque eles estão pensando assim: eu tenho ideia e vou realizar essa ideia, com tudo que é necessário, com as pesquisas, com tudo. Mas, infelizmente, a realidade constatada depois de um ano junto aos formandos é que só 5% de todos os formandos se tornam empreendedores. Só 5%. E é incrível, porque você pega lá aquele que formou com honra, com medalha de ouro, o outro que passou raspando e tudo, no bolo. O empreendedor não é quem passou nem com medalha, nem necessariamente o que passou por último. Está ali no meio algumas pessoas que conseguem realizar esse empreendedorismo na vida delas. E com certeza o primeiro passo é conhecimento sobre como fazer isso. Porque você sai de uma faculdade cheio de conhecimento teórico que não é fácil para ser transferido para a realidade da vida. Você estuda um tanto de temas seccionados e não tem uma visão global para ser aplicada facilmente, a não ser que você esteja numa escola de empreendedorismo, que aí os números são outros, é diferente, né? Mas o cara está formando lá em mecânica, em física, eletrônica, pedagogia, o que seja, quando cai no mundo a realidade é outra. Eu acho que todo mundo já vivenciou isso. É diferente quando a gente sai da universidade, a não ser que eu esteja numa universidade de empreendedorismo. O que é que eu estou querendo falar com isso? Não adianta só a vontade. A vontade em ter uma vida melhor
já é algo que muito está adormecido na grande parte da humanidade. As pessoas estão sob a inércia, essa força universal que atua em todos os corpos, inclusive em nós, e eu não vou aprofundar muito, mas a inércia atua no nosso padrão mental, atua na nossa experiência sensória, em tudo que a gente está vivendo. Nós temos uma impressão que as coisas estão boas do jeito que estão. É difícil a gente ter essa relação assim. Dá para melhorar? Não está bom, tem um perigo à frente. Não existem tantas placas em nossa vida, não existe uma legenda, tantos indicadores o tempo todo nos mostrando que eu posso estar indo na direção do abismo ou que eu estou indo na direção do céu. A gente sabe que a caminhada espiritual, isso é uma escolha na vida de cada um. Faz parte da nossa existência a gente parar e falar assim: opa, eu quero melhoria, eu quero melhoria. E aí, igual os estudantes lá que querem empreender, primeiro passo, a decisão: eu quero fazer algo diferente. Segundo, obter conhecimento sobre como fazer. Não dá para a gente simplesmente querer uma coisa e ir fazer sem saber o que. Por isso que eu falei, se a gente chega aqui ofegante, é um indicativo, pode ser que você precisa melhorar a sua capacidade física, e aí você tem que falar como, e decidido como, aplicar, fazer. E só isso é o suficiente? Não, tem muitos estudantes que começam o empreendimento e em pouco tempo já fecharam o empreendimento que eles começaram, porque tem que aplicar, repetir, adequar, mudar, conhecimento novo, e trazendo e fazendo a percepção. É assim na vida da gente. E por que eu estou falando isso aqui na Dedico, nesse tempo? É porque tem essa proposta do nosso movimento de causar melhorias na vida de cada um. A vida de cada um sendo melhor, a vida coletiva é melhor. O social, o coletivo sendo melhor, propicia a cada indivíduo participante dessa sociedade ter uma vida também menos desgastante e mais possível de se realizar. Se a gente é exposto num ambiente difícil, a lei da inércia vai atuar para que ali a gente fique e seja consumido por aquele ambiente. Então, ambientes propícios, também a lei da inércia propicia que a gente mantenha um estado mais elevado de vida. Buscar ambientes propícios é uma obrigação de quem quer melhorar a vida. E propiciar um ambiente propício é obrigação de quem tem lucidez, de quem tem amor dentro do coração. Então, se melhorar, é um movimento de amor, porque de alguma forma a gente melhora o coletivo e aquelas pessoas que vivem na nossa realidade se beneficiarão daquilo. Nossos filhos, nossos entes queridos, nossos amigos, pais, primos, irmãos, esposas, todo o nosso coletivo melhora. É aquela velha história contada de outra forma. Se eu tenho mais alegria, o planeta Terra ganhou mais alegria. É um indivíduo só, mas a soma da grande energia de alegria do mundo vem da soma de cada um. Então, melhorei minha vida, melhorei a sociedade como um todo, o planeta como um todo. Óbvio que os primeiros beneficiados são aqueles que vivem mais perto de mim, a família, depois o meu bairro, a rua, a cidade e como um todo o planeta. Mas sem esse caminho de sabedoria, as coisas não acontecem tão simplesmente. Tem que buscar conhecimento, tem que aplicar e repetir, sobre tudo, sobre todas as áreas. Só para recordar, aqui na Dedico a gente nunca esquece que a vida tem áreas, dimensões que são distintas e que muitas vezes a gente pode estar até com um crescimento individual bom e poderia estar muito melhor ainda se alguma dessas áreas que talvez está descuidada estivessem sendo cuidadas. Então a gente, para facilitar o aprendizado do próprio crescimento humano, divide um pouquinho a vida em setores, para a gente ficar bem claro o que é uma vida de alguém. É o trabalho, é a família, o relacionamento pessoal, é o lazer, o conhecimento que a pessoa vai tendo na vida, a espiritualidade. Quando a gente começa a pensar assim, separado, fica mais fácil de ver se a nossa vida como um todo está com todas as energias alinhadas numa única direção para crescimento e para melhoria.
Talvez a gente está indo muito bem numa direção, mas outra está descuidada. Então, pensar sobre todos os aspectos da nossa vida. Quais poderiam ser os nossos movimentos para melhorar isso? Aprender sobre aquilo e aplicar é algo natural para quem quer o bem de si mesmo e dos outros. E por incrível, tão simples quanto isso, tão simples quanto a lei da inércia, muitas vezes não é feito na grande parte da humanidade, e aí a vida como um todo não ganha as melhorias que poderiam ter. Olha que interessante, uma vez lá no curso, no MBA, eles apresentaram um estudo interessante. Perguntavam para as pessoas sobre a honestidade das outras pessoas, o que elas achavam sobre essa questão da honestidade, se as pessoas eram honestas ou não no serviço delas. E elas viraram e falavam assim: quanto por cento dos seus parceiros são honestos? Aí vamos supor que a pessoa virasse e falasse assim: 30%, 50% era desonesto. Aí eles perguntavam para a própria pessoa: e você se considera em quantos por cento de honestidade? Aí a pessoa virava e falava assim: não, eu acho que eu sou 90% honesto, 10% eu acabo dando uns deslizes. Isso quando a pessoa era sincera, né? Com ela própria, porque tinha algumas que ainda falavam: não, eu sou 100% honesto, e esse número é questionável demais. Mas, só que aqui eles fizeram isso com todo mundo. Todas as pessoas deram resposta em relação aos outros e a si mesmo. Aí não casou. Porque se respeitasse a resposta individual de cada um deu para si, as médias eram assim: 90%, 95%, 78%, que cada um se avaliava. Ora, se eu pego a média da autoavaliação, quer dizer que todo mundo tinha que estar ali no patamar dos 90%. Mas se eu pegasse o que todo mundo falou dos outros, a média estava lá embaixo. Aí será que isso é um erro? Será que é uma maldade das pessoas? Não, o que eles pegaram e comprovaram é a falta de capacidade de autoavaliação que a gente carrega com a gente, pelo próprio estado de inércia, pelo que eu falei do referencial inercial. Quando a gente olha sobre nós mesmos, a gente não tem tanta clareza para falar sobre a nossa vida, a gente precisa de referências. Então, esse movimento, porque a humanidade, muitas vezes a gente olha e fala assim: não, tem tanta violência, tem tanta ladruagem, tem tanta pobreza, né? Mesmo que a nossa vida, a gente olhe e fale assim: não, a minha vida está fora disso aí. Eu sempre analiso o político ladrão, eu analiso a pessoa miserável, eu analiso a pessoa que tem maldade, e não consigo trazer para dentro de casa. Essa experiência lá do MBA mostrou que isso é algo normal. Por maldade? Não, por falta de capacidade de avaliação, de autoavaliação. Então, mais uma vez, nesse cenário que nós estamos aqui, que é de busca de autoconhecimento, o autoconhecimento passa por isso. Nós buscarmos referências na própria vida minha, entender melhor o que eu estou vivendo. A consciência desperta consegue avaliar isso, ter uma percepção: não, poderia ser melhor isso. E até mesmo se eu não tenho essa referência interna, que eu busque essa referência externa, com indicadores. Quando eu falo busca referência externa, é indicadores da minha própria vida, não é olhar se o vizinho tem mais dinheiro do que eu, se alguém tem mais saúde. Eu aplicar em mim mesmo certos elementos. Por exemplo, no campo das finanças, eu deixo de fazer coisas porque não tenho dinheiro, ou ainda eu faço coisas porque me falta o dinheiro e eu preciso de fazer aquilo para ter o dinheiro necessário? Se eu respondo sim a alguma dessas perguntas, eu consigo me avaliar e falar assim: eu não tenho independência financeira. Porque a independência financeira é você não se mover por causa do dinheiro e não ficar parado por falta de dinheiro. Então eu estou falando buscar referências para si mesmo, não é comparar você com outras pessoas, não, porque isso assim não é referência. Igual eu falei aqui, a pessoa chegou, subiu, chegou cansada aqui, é uma alta referência. Acho que eu estou precisando de me sentir mais capaz. A própria pessoa olha e fala assim: esses degraus aqui, talvez em outra época eu passava e subia bem. Olhar para o seu coração e falar assim: como que estão as minhas emoções? Como eu passo durante todo o dia?
Qual é o padrão emocional? Se eu colocar numa balança emoções boas de um lado, emoções ruins do outro lado, para onde está tendendo a minha balança? Isso é autoavaliação, porque ninguém pode falar para o outro o que é um padrão de sentimento. Eu não posso virar para você e falar assim, olha, você está triste, em referência a o quê? Mas você próprio consegue se avaliar. Essa consciência nossa é o balizador de tudo, ela é a própria autorreferência, tanto que é dela que parte o comando de vontade de melhoria. Se não partir dela, a gente não muda. Condição zero para melhorar a nossa vida, que é a primeira de todas, antes do primeiro passo, é ter vontade de melhorar. Repetindo, o primeiro passo depois de ter vontade é ter conhecimento sobre como mudar. Terceiro passo, aplicar. Quarto passo, repetir. É a prática que vai levar à mudança. Mas o estado zero é esse, é a vontade de mudar. E eu estou passando aqui essa questão. Para a gente ficar mais fácil de ter vontade de mudar, a gente precisa olhar para dentro, ter autoconhecimento e buscar referências. Aonde? Internamente, de toda forma possível. Minha saúde está boa? Faça um teste e veja. Levanta uma cadeira e vê, nossa, está difícil, eu não estou conseguindo levantar uma cadeira. Você precisa levantar piano? Se a sua profissão é de carregador de piano e você tenta levantar um piano e não consegue, sua saúde está ruim para exercer aquilo. Você é um pai, uma mãe, tem que arrastar móveis, tem que carregar uma criança. Você pega a criança e está cansado, sua saúde está ruim para a sua realidade. Nós temos os autorreferenciais, né? Nesse caso, pela vontade. Mas se eu simplesmente sentir a vida, a inércia não me permite perceber se eu preciso mudar ou não. E em todos os aspectos. Existem coisas que eu não sei por que são. Talvez é necessário buscar mais conhecimento e uma busca de sabedoria, de entendimento da própria existência. Porque uma das áreas da vida é o conhecimento. Tem coisas demais que eu não sei por que são. Se tem coisas demais porque eu não sei por que são, eu olho, não entendo. Isso é um indicativo interior. Você precisa de melhorar o seu conhecimento, estudar mais, buscar cursos, referências, livros, tentando pegar todos os aspectos da vida, né? Igual eu falei, meus relacionamentos estão saudáveis ou não estão saudáveis? A gente tem um indicativo interior dentro. Como que eu estou vivendo os meus dias? Se eu não olhar, a inércia pega e eu não consigo mudar. Mas se eu olho para mim, eu consigo pesar na balança. Eu estou tendo mais emoções negativas do que positivas nesta área da vida, no meu relacionamento. Toda vez que eu encontro com um colega de serviço, são relacionamentos, por exemplo, com colegas, já me dá um estresse só de encontrar com ele. E aí pode vir a vontade de mudar o relacionamento. Para eu mudar o relacionamento tem duas formas: ou eu me mudo ou eu mudo dali, porque mudar o outro eu não consigo, né? Dentro de casa, com os amigos, com o par, com meu marido, com minha esposa, com minha namorada, com meu namorado, a mesma coisa. E assim a gente cria caminhos para uma vida melhor. É simples, não quer dizer que seja fácil, mas a gente não precisa de buscar receitas complicadíssimas para falar como melhorar a nossa vida. Um outro aspecto que a gente precisa de olhar e que o autoconhecimento pode nos dar, de vez em quando a gente já colocou em alguns encontros, é fazer um exercício, por exemplo, da imaginação. Se aplicasse alguém, chegasse aqui um gênio, um mago, e aplicasse na gente o soro da verdade, e eu fosse obrigado a falar sobre o que está bom e o que está ruim na minha vida. Por que esse soro da verdade é um bom exercício, uma boa imaginação? É porque a inércia tem hora que é tão forte que a gente tem até medo de falar sobre aquilo que a gente acha que a gente precisa mudar. Então, pelo menos só para a gente mesmo, a gente imaginaria isso, chegando um mago aqui na nossa frente, nos dá um néctar que a gente bebe, e ele é o soro da verdade. E aí ele chega e pergunta assim: como é que está a sua vida? Agora você está com o soro da verdade. As coisas estão boas em quê? Como que está a sua saúde? Como que estão os seus relacionamentos? Sua espiritualidade, você está cuidando delas? E aí a gente é obrigado a responder: o soro da verdade está aí. E mais do que responder, escrever ainda. De um lado eu escrevo o que eu gostaria de mudar, e desse lado o que eu gostaria de melhorar. Mudar porque do jeito que está isso aqui eu não aguento, eu quero outra coisa. E esse aqui está bom, eu quero mais desse. Então é o lado das coisas que eu não quero e o lado das coisas que eu quero. Soro da verdade para dentro, escrevi. Aí passa um pouco, volta e eu acho tudo aquilo escrito.
E agora, o que você vai fazer? Aí o mago, muito bondoso, chega perto da gente e dá um soro da vontade. Aí eu aciono a vontade de mudar o que eu quero mudar e melhorar o que eu posso melhorar. A vontade está ali, ela está desperta. A primeira pergunta desse soro da vontade é assim: o que nos impede de fazer isso? Isso é um tipo de soro que a gente pode tomar. Se perguntar: o que me impede de mudar isso? O que me impede de melhorar isso? Se eu achar uma resposta, ótimo. O que te impede de mudar o que está te impedindo? É uma forma inteligente de autoconhecimento para a gente poder colocar a nossa vontade livre para a gente mudar. Aí quando eu chego no ponto, não, nada está me impedindo para dar este passo, aí eu posso vir com a resposta. E o que eu preciso saber para dar esse passo? Eu busco conhecimento e aplico, porque a vontade de melhoria na vida é algo que já está desperto. Quando eu descubro que é possível fazer a diferença, isso me move, permite que eu abra. Muitas vezes as pessoas ficam paralisadas por acharem que não podem mudar. E não existe isso. Dentro do nosso conhecimento espiritual, da leitura dos grandes mestres que já passaram pela Terra, do nosso mentor maior aqui no nosso movimento, que é o Mestre Micael, sempre essa mensagem é passada: não te falta recurso para a sua caminhada. Não te falta recurso para a sua caminhada. Legal que ele fala da sua caminhada, porque ele poderia até dizer assim: vai te faltar recurso para a caminhada do outro. Mas essa é a caminhada do outro. Por isso que a busca de referência tem que ser a autorreferência. O que é saúde para mim? O que é dinheiro para mim? Né? Essa percepção de me falta dinheiro para fazer algo, ou eu preciso de fazer algo por causa do dinheiro, muda para cada um. Cada um tem uma referência, o que ele precisa, onde ele quer viver, como ele quer viver, como ele quer fazer as coisas, né? Então é muito individual, e aí a gente começa a comprovar isso. Não existem barreiras para a nossa caminhada. Quando nós nascemos com um propósito espiritual traçado, não houve nenhum nascimento que foi simplesmente um acaso da natureza. E aí, começando a puxar um pouquinho sobre as colocações dos grandes mestres que já passaram aqui na Terra, como por exemplo o Mestre Jesus, ele sempre falava: não cai uma folha sem que Deus o saiba. Se é uma coisa tão simples que é uma folha que não esteja sob o olhar divino, imagina uma própria existência. Imagina como é cuidadosa, aliás, bem cuidada a nossa vida. Quanto de cuidado as forças amorosas imperam em nosso viver. Antes de nascer, tudo foi programado para a gente ter uma vida perfeita para a nossa caminhada. Não falta recurso. Falta então os recursos nossos serem colocados disponíveis para a nossa própria realização. A nossa vontade, a nossa busca de conhecimento, cada um na sua área, cada um no seu segmento, melhorando o seu serviço, melhorando os relacionamentos, melhorando a sua espiritualidade. Quando falta alguma dessas partes, a nossa vida fica fragmentada. Não tem jeito de ir para frente com a saúde debilitada. Não tem jeito de ir para frente. Quando eu falei para frente, vamos pegar essa linha aqui. Aqui é o estado de total felicidade. Aqui é o estado de total falta de felicidade. Não tem jeito de irmos na direção da felicidade plena, que é um nome que nos mostra que nós estamos vivendo aquilo que a gente tinha que viver. Se algumas áreas importantes estão negligenciadas, se nós estamos trabalhando onde não deveríamos estar, se nós não estamos cuidando da espiritualidade como deveríamos, né, cuidar da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, do nosso lazer. É uma coisa que muitas vezes as pessoas negligenciam tanto, o lazer. O lazer é algo necessário, desde que eu sempre respeito isso. Isso que eu estou fazendo dentro do campo do lazer me energiza, me causa bem, faz bem a mim e aos que estão ao meu lado. Então é o lazer ecológico. Quando faz bem a mim, faz bem aos outros e não atrapalha o ambiente, isso é um lazer ecológico. Então, as pessoas muito em busca do lazer que é necessário na vida de cada um, muitas vezes buscam atividades de lazer que não são benéficas a si próprio, ou se são assim, muitas vezes não são ao outro.
E quando é assim ao outro, talvez para o coletivo não é uma atividade propícia ao crescimento. Então, equilíbrio sobre as várias partes da nossa vida, a busca da vontade, do conhecimento e a aplicação e a repetição é um caminho de segurança para esse estado da felicidade ser conseguido. E era o que a gente tinha que falar hoje aqui, tá bom?